Pais amados, sejam bem-vindos a esse formato hoje que será de discipulado. Como vocês estão? Estão bem? Estão acompanhando os discipulados? Tem abençoado a vida de vocês? Envie para amigos, irmãos. Vamos abordar temas muito importantes na palavra e usando a palavra para curar várias áreas de nossa vida. Esse novo formato que eu quero fazer hoje, eu quero que você acompanhe comigo e como pegar sua Bíblia e como reparar nas pequenas coisas que vai fazendo totalmente diferença na nossa vida cristã. Coisas, características, exemplos, palavras que vai nos ensinar muito mais se prestarmos atenção e será uma cura para a nossa vida, em toda a área, em tudo que abordar em nossa vida. Vai existir palavras aqui que são as palavras de vida eterna, que são curas para as zonas, sítios dentro de você que Deus quer curar. Então, hoje esse formato, se você gostar desse formato, comenta no vídeo, fala comigo, olha, Vitor, gostei, consigo rever, aprender, e vamos fazer esse formato para você em sua casa ter um jeito de você ler sua Bíblia, de você marcar, de você compreender o tema, o texto, você vai aprender a fazer o contexto, ter ideia do que se está falando, porque muitas palavras não são para você, mas Paulo fala que toda palavra é para ensino. Então, você tem que retirar algumas coisas que está ali e absorver, pegar aquelas palavras ali e, poxa, eu vou pesquisar, vou ver o que significa aquilo, e aquilo pode fluir como uma semente dentro de você. Espero que você goste desse formato e vou estar aqui com você o tempo todo, guiando, capacitando você. E óbvio, o melhor, que não sou eu, vai estar te guiando e me guiando aqui e guiando você aí, que é o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esse discipulado maravilhoso que o Senhor possa operar aqui, aí, e quem for assistir esse vídeo. Me usa, Pai. Abre o nosso entendimento, que possamos expandir o nosso cérebro, que possamos renovar nossa mente. Sua palavra é uma palavra de águas correntes, elas renovam todos os dias. Que agora possamos estar com o coração aberto e ouvir a sua palavra, e que ela caia em nosso coração e semeie e dê frutos. Os frutos não o que eu quero, mas os frutos que o Senhor quer que eu produza. Obrigado, Jesus, tudo era para a sua honra e glória. Amém. Então, vamos lá. Vocês não vão me ver muito e vamos aqui pro caderno acompanhar totalmente, e eu vou estar explicando a você, para você fazer esse exercício com você, com sua esposa, com seus filhos e ensinar. Foi assim que eu aprendi ao longo dos anos, em escola bíblica dominical, com pastores, e estudando, fazendo estudos diários e devocionais. Então, essa vai minha dica para vocês também. Já estamos aqui no nosso caderno de discipulado. Então, vamos começar aqui. E vou logo desculpando aos irmãos minha letra. Então, vamos começar aqui. Discipulado. A letra não está funcionando. Vou pegar essa aqui. Pronto. Discipulado. E o tema de hoje é o caso de Gideão. O tema do nosso livro é a cura pela palavra, e o tópico de hoje é a cura pela palavra. A
Cura pela palavra de Deus para o nosso complexo de inferioridade. Sim, o nosso. Porque, irmãos, não podemos dizer que não passamos, não temos isso, senão não conseguimos ter a cura. E Deus quer nos curar. E o complexo de inferioridade está no ego, e ego está em todos os seres humanos, não? Então, nesse primeiro texto, a gente vai falar sobre Juízes 6, né? Juízes 6, que é o caso de Gideão. Então, antes de abrir Juízes 6, você precisa entender o contexto bíblico, o contexto do livro que você está lendo. Irmãos, vocês têm que fazer isso toda vez que vocês forem ler a Bíblia. Isso a gente chama de fazer uma hermenêutica. Por quê? Para não ter textos fora de contexto e criar doutrinas e criar ideias hoje também, que está muito, né, no mundo hoje, umas ideias totalmente fora do contexto. Então, vou pegar essa base aqui para a gente ter ideia como a gente tem que fazer a nossa hermenêutica. Você pega Juízes, vai, antes de abrir aqui, Juízes, a Bíblia eu recomendo sempre a Almeida, que eu mais uso, e às vezes recorro à internet para procurar as palavras que estão ali em hebraico, porque tem mais profundidade, mais significado. Então, estamos nesse contexto de Juízes, e precisamos, eu e você precisa colocar nossa mente no contexto da época, entender o que estava acontecendo. O contexto da época de Juízes é lembrar que Josué se foi, Deus disse a Josué que precisava continuar conquistando mais a terra prometida, porque é uma promessa que ele deu toda a terra, só que Josué não deixou ninguém, não preparou ninguém. Então, passou-se um tempo, os pais morreram, os avós, e os novos descendentes esqueceram das coisas que Deus fez. E aí, a época de Juízes é a época em que o povo faz o que é bom aos seus olhos. E aí se torna um caos, porque quando o ser humano quer fazer apenas o que é bom aos seus olhos, o conceito de certo e errado bagunça totalmente. Então, naquele tempo, Israel, todo o povo, estava fazendo o que era bem para os seus próprios olhos, não o que Deus queria. Então eles voltaram a adorar deuses, fazer outras práticas. E aí Deus levanta juízes. No hebraico, se não me engano, é Shev, que é um governante ou algo. Mas o importante aqui é você entender uma coisa. Os juízes ali não são exemplos de pessoas com um bom caráter. Você precisa entender isso, porque Deus não vai usar você quando você achar que você está no seu melhor, no seu ápice. Deus vai te usar quebrado e vai te moldando. Então, a tradução melhor para juízes, a gente tem a opção de heróis, mas como eu falei, essa ideia de moral, eu não levo muito ao termo de heróis, eu levo mais a ideia de campeões. Deus levanta campeões. Na época de Roma não tinha os gladiadores, aí você era dono de um escravo e você levava um campeão, e aí esse campeão representava. Ou mesmo nas guerras, ou não voltando, né, um pouco mais à frente, a ideia de quando os filisteus chegam contra Saul e envia Davi para lutar contra Golias, né? Aí vem aquela ideia de um campeão, né? E aí Davi vai lutar contra Golias. E aí Deus levanta seus campeões para várias coisas, para a autoridade, para a disciplina, para voltar o povo ao coração dele. Temos Débora, temos Sansão, mas hoje vamos com o Gideão, porque o Gideão é muito famoso, né? Muito famoso com sua garra, força, coragem, né? Mas quando vamos ver a raiz e todo o contexto de Gideão, podemos ver que Gideão é um pouco falho, não é? Não um pouco, é falho, homem falho. Mas isso não justifica Deus não escolher ele. Deus não escolhe pessoas perfeitas, pessoas já prontas. Ele capacita as pessoas.
Então, nesse contexto de Juízes está um caos, e é um pouco mais à frente, eu vou abrir aqui para dar esse contexto. Eu não deixei marcado, normalmente eu marco muito minha Bíblia, mas para você acompanhar aqui. Juízes 6. Estamos aqui. Juízes 6, versículo 1. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Esse é o contexto que Gideão está passando. E depois, porque Deus vai falar que eles adoraram e não era para adorar outros deuses, Deus, aqui no 7, vai falar também o que ele fez. Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os opressores. Deus vai relembrar o povo, o que ele fez pelo povo. Essa geração era uma geração, não era a geração de Moisés, de Josué, mas Deus sempre se manifestava, fazendo seus milagres, e era sempre com seu povo. Então, quando o anjo chega ali, né, debaixo do carvalho, e aparece, aqui no 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Olha só, aqui no 12, vai falar aqui, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Peraí, homem valente? Deus já vai falar Gideão, já chega, Gideão nem fez o que tinha que fazer e Deus já chama Gideão de homem valente. E aqui é que Gideão responde: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Como assim, Vitor? Gideão está falando isso? Irmãos, Gideão está com aquela mentalidade ainda da geração dele. Ele pode ter ouvido dos seus pais, você pode ouvir dos seus pais, você pode ouvir dos pastores, dos seus líderes, você pode ouvir de quem for o que Deus fez na vida, mas se você não tem uma experiência própria com Cristo, você vai se perguntar muitas vezes isso. Ah, Senhor, o Senhor me abandonou, nos deu a mão dos meus inimigos. Entende isso? Primeiro é que estou apontando aqui em Gideão, eu estou trazendo a mentalidade de Gideão. A mentalidade. E nessa mentalidade tem a geração. A geração. Não era mais a geração de Moisés e Josué, era uma geração que fazia o que era bem para os seus olhos, não fazia o que o coração de Deus queria. Então, chegamos à mentalidade de Gideão. Gideão, vamos lá. Em primeiro lugar, temos a geração e temos a visão. Tá? Como assim a visão, Vitor? Gideão, ele tinha uma visão distorcida. Tanto da época, tanto de quem era Deus. Mas Deus chama ele de valente. E essa visão distorcida é uma mentalidade de escassez. Essa mentalidade de escassez. Vou parar aqui nessa mentalidade de escassez primeiro. Então, quando Cristo nos encontra pela primeira vez, independente da geração, ele quer mudar a nossa visão, ele quer mudar a nossa mentalidade. Porque nossa mentalidade aqui é a mentalidade do mundo, né? Vamos puxar aqui que essa mentalidade era do mundo, devido
a não ter nada, aos princípios de Deus, fazia o que era bom aos olhos. Fazia o que era bom aos olhos. Então, imagine fazer o que era bom aos próprios olhos e não a definição de Deus, aos princípios de Deus. Então você percebe que Juiz era um caos. Então, essa mentalidade de escassez, de não conseguir, nós como somos miseráveis, somos um povo que o Senhor nos abandonou, essa ideia de abandono, de se vitimizar muitas vezes, não é? Deus quer nos tratar. Então, o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Nessa sua força? Irmãos. Você quer falar, olha, você vai cheio de dedos para Deus, falar, não, Deus, eu tô assim, tô quebrado, eu sou um vaso quebrado, eu fui abandonado, o Senhor me deixou aqui para viver nesse deserto, minha vida tá tão difícil. O Senhor fala, vai nessa força aí mesmo. Pega isso aí que você tem, essa sua força que sobrou e vai nela mesmo. Deus, ele sempre vai fazer isso, porque não é pela sua força, é pela capacidade de Cristo. Então, todas as vezes que você for pela força do seu braço, não vai dar certo. Mas Deus quer usar você mesmo assim. Eu não estou com estudo físico, eu estou com estudo no celular. Mas eu estou fazendo um resumo do estudo e trazendo a Bíblia para responder o estudo de forma assim mais textual para você entender. Mas no estudo vai ter uma analogia muito boa, que é uma analogia sobre a águia. Deixa eu fechar aqui. Uma analogia sobre... Deixa eu puxar a câmera para cá. Sobre a águia. O que acontece? A águia, ela é uma ave, certo? Tem suas asas. E o que acontece? Essa águia, ela foi feita para voar. E pegaram a águia e colocaram num galinheiro. E criou ela com as galinhas. Quem conhece as galinhas sabe que, apesar de ter asas, as galinhas não voam. Por mais que ela tenha as asas, elas ficam sem voar, certo? E o que é que acontece? Essa águia, ela viveu muito tempo como galinha e não sabia as capacidades dela. Afinal, uma águia, ela tem um bico apropriado, ela tem asas apropriadas, ela tem um pulmão apropriado para estar nas alturas. Mas ela foi criada como galinha por muito tempo. E às vezes a gente cria essa ideia de estar vivendo não como águias, mas como galinhas e ficam paralisados. Não consigo, não faço. Tem bico, tem asa, tem pulmões para aguentar mais alturas, mas não voa, fica paralisado. E quando chegamos ao Senhor, ó Senhor, como somos coitados. Não consigo fazer nada, não sou bom, não consigo voar, eu nasci assim, eu vivo assim. Não é Gabriela, mas aqui é uma galinha, né, no caso. Então, ele fica com aquela inferioridade de como miserável sou, sem Cristo, sem toda aquela tristeza, se não cuidar vira até depressão, né? Ele fala assim, o Senhor me abandonou, me desamparou,
Sou o menor galinha sou a galinha diferente da minha família. Tenho um bico estranho, tenho asas estranhas. Você acaba vivendo como águia, mas com a mentalidade de galinha. E aí, quando vamos a Deus, vamos com essa mentalidade. Essa mentalidade de... Vou botar aqui. Mentalidade de inferioridade. Essa é a segunda mentalidade aqui. A primeira foi o quê? De escassez, agora de inferioridade. Posso abordar temas atuais aqui? Vamos lá. A minha cor, onde eu nasci. Porque Gideão vai falar isso, né? Sou da tribo de Manassés, sou o menor de minha casa. Você percebe que Deus está tratando algumas áreas? Estamos aqui em muito tempo atrás, que cuida de áreas hoje. Daí tá, estamos aqui. Ah, meu Deus, minha cor, eu nasci assim, eu sou assim, eu vivi assim, não tive oportunidade, aquilo, isso. Irmãos, pessoalmente, quem me conhece, hoje eu estou em Portugal, mas vim do Brasil, fui nascido e criado nas favelas de Salvador, Estrada das Barreiras, Rua 11 de Janeiro, né? Morei entre minha rua era aqui e aqui era uma divisão de bairros. Aqui era o Tancredo Neves e aqui eram as Barreiras. E minha rua era no meio dessa divisão. Chegou um tempo em que as pessoas da Estrada das Barreiras não podiam passar pra lá, que eram mortas, espancadas, várias coisas. Eu nasci criado nas ruas daqui, no contexto, com gírias, mas você não me vê vivendo, falando gírias, você não me vê justificando do meu passado, aí porque eu sou favelado, eu nasci assim, tal e tal, não me vê, porque Cristo não está se importando com essas coisas. Cristo, ele não está nem aí para onde você nasceu, que cor você é, índio, branco, preto, não importa, sua etnia, sua tribo. Deus não está nem aí para isso, mas Deus quer usar, e se ele quer usar, ele não está olhando para isso. Vamos pro texto? Para não ficar só em minhas palavras. Irmãos, faça um exercício assim também. Quando você lê algo, a gente tem uma perspectiva de herói, né? De ver sempre, não, eu não faria isso, eu sou diferente. Mas você tem que entender que dessa história aqui, essa história se trata sobre Cristo. E nessa história de Cristo, você é o Gideão. Você é o ferido, magoado, triste, que Deus quer operar. E olha o que Gideão responde. Gideão responde: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor de sua casa. Não é o que eu falei? Sou o menor de minha casa. Saul também não vai falar isso? Deus não vai escolher Davi? Pois. E eu quero deixar isso aqui para você. Já que estou... Mas o Senhor diz, já que eu estou ao seu lado, vamos grifar aqui para você entender isso aqui. Já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Como se fosse um só homem. Então, Gideão respondeu: Se de fato eu encontrei favor aos teus olhos, dá um sinal de que tu és Senhor que está falando comigo. Peço que não te afaste daqui até que eu volte, traga a minha oferta e coloque diante de ti. E Deus vai fazer todas essas coisas que Gideão faz para o Gideão ainda acreditar que Deus está com ele. Mas você sabe o resto da história. Mas eu quero me atentar nessa fase de Gideão. Já que estou ao seu lado, você derrotarás os midianitas como se fossem um só homem. Eu não tenho a conta hoje, já esqueci, mas eram muitos midianitas. Olha só, mas a chave está aqui. Já que eu estou ao seu lado, eu estou contigo, eu estou com você, você derrotará. Deus aqui está quebrando, destruindo todo o complexo de inferioridade de Gideão.
Sabe como Cristo trata o complexo de inferioridade? Não é com frases positivas, você pode, just do it, vai, faça, você é capaz. Não, não, não. Deus não se move na positividade. Deus não precisa de motivação para ser quem ele é. Ele apenas fala, já que eu estou ao seu lado. Peraí. Gideão, você ouviu as histórias dos seus avós, viu as histórias de seus pais? Eles falaram quem sou eu, o que eu fiz com os egípcios, o que eu tirei da terra. Sabe todo o poder que eu fiz, que eu demonstrei, atravessando na terra que você está. Agora, Gideão, pegue essa história que você ouviu e agora você está tendo uma verdadeira história comigo. E ele fala, agora, o Deus que você ouvia de seus avós, de seus pais, agora está te incluindo e fazendo uma história com você. Eu estou ao seu lado. E Gideão, se eu estou ao seu lado, você derrotará os seus inimigos. E eu vou ficar por aqui. Deixar de lado. Voltar para cá. Se Deus está ao seu lado, não tem inimigos certos. Se ele falou que você vai vencer, que você vai passar, você vai. Ele não vai anular as dificuldades, ele não vai anular os anseios, ele não vai anular as provas, ele não vai anular isso, porque isso é para mostrar quem está no seu coração, se você confia e acredita em Deus e se você está guardando ele. Porque aqui Deus ele não quer que seja só fazer que é bom aos olhos de Gideão, mas ele está ali colocando um princípio dentro de Gideão. Eu sou. Entenda isso no seu coração. Eu sou. Eu sou tudo. Nas minhas mãos está tudo. Então, quando Deus pega uma águia que acha que é uma galinha, ele não está nesse contexto de inferioridade, de quer saber suas desculpas, nada. Ele vê o seu futuro. Mas não pelo quem você é, ele vê o seu futuro, porque quando o Senhor está ao seu lado, flui rios de água vivas. Tudo prospera, tudo acontece. Afinal, se ele que é o dono do ouro da prata, criou céu, mar, terra, estrelas, tudo, se ele está ao seu lado, quem irá contra ele? Então Deus está destruindo essa mentalidade de inferioridade. E esse ditado lembra Isaías 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Futuramente, Jesus vai falar, eu sou a verdade, eu sou o caminho, venham a mim todos aqueles que estão cansados, exaustos, e eu aliviarei o seu fardo. A ideia da águia aqui, porque a águia ela tem um pulmão para estar nas alturas, porque ela renova as forças. Quando a águia está no céu, existem ventos que ela não precisa fazer esforço. Ela mesmo descansa. Se você vê algumas aves no céu, você vê que elas não estão batendo as asas, elas estão pegando um fluxo de ar. E elas não cansam, elas vão na direção do vento. E trazendo para a palavra de Cristo, ele fala que o Espírito Santo é como um vento sopra. Ele vai soprando. Tem bico, tem presas para fazer tudo. Tem garra, corre e não se cansa. A sagacidade, a força de uma águia, o foco, toda a visão. Porque uma das coisas que Deus quer tratar é a nossa visão. Você percebeu aqui que Deus está mudando a visão de Gideão em meio às coisas. Então ele está mudando essa visão para fazer o que ele quer. Para finalizar, o nosso estudo tem um texto de Guilherme Carey, pai das missões, e ele fala sobre a dificuldade. Mas eu vou deixar esse exemplo no nosso estudo, mas eu quero trazer um mesmo estudo que a gente teve aqui, sobre o pastor Francisco, que pregou recentemente em nossa igreja e trouxe uma grande história.
deficiência nas pernas, sempre teve dificuldades, mas nunca faltou esperança. Sempre acreditava nas palavras de vida eterna de Cristo e da presença de Deus em sua vida. Ele tem um livro aqui, que é esse aqui, ó. Um sonho muda tudo. Saia da zona de conforto. E por que eu tô deixando esse exemplo? Porque eu fui muito edificado também por esse exemplo. E esse livro vai abordar a história dele. Ele teve tudo para dizer: nossa, você tem essa dificuldade, não vai ser fácil para você, ó pobre miserável homem que sou. Não. Ele acreditou e creu em Cristo. Cristo o capacitou. Temos a pregação dele também no nosso YouTube. Se você estiver aí, ou botar na internet também o livro, você vai estar sendo ministrado. Por que eu quero finalizar isso? Um sonho muda tudo. Porque o complexo de inferioridade, ele vai te dar um bloqueio. Bloqueio de potencial social, um bloqueio social e máscaras. Você vai ver de máscaras, vai ser quem você é. Você vai viver com o que os outros dizem, o que as pessoas ditam e vai criar complexos dentro de você. Então vai bloquear o seu potencial, porque você vai se sentir que não é capaz, que é miserável, que é inferior, que nada deu certo, que Deus te abandonou. Social, porque você não vai querer mais socializar com as pessoas, porque uma hora quando você é vítima demais, nem as pessoas aguentam tanto vitimismo, tanta tristeza, pessoas com tantas outras histórias, e muitas vezes você ali no meio social se vitimizando em tudo, em todas as coisas. E, no final, isso cria essas máscaras. Na psicologia de máscaras, é isso, você cria complexo, identidades, né? Vou botar aqui. Identidades. Molda o seu caráter. Uma atenção aqui sobre caráter. As pessoas falam assim, quando a pessoa é ruim, as pessoas falam assim, Vitor, isso é uma falta de caráter. Isso aqui não existe falta de caráter. Porque desde quando você nasce, você é forjado. Toda a sua essência, todo o seu senso, todo o ego, você nasce com caráter. Quando a pessoa é ruim, tem uma falha de caráter, é porque ela tem um mau caráter. Alguma pessoa vai ter um bom caráter. Não existe a falta do caráter. Existe um caráter bom e um caráter mau. Você já nasceu com isso. Gideão já nasceu com aquele caráter dele. Mas Deus vai moldando o caráter, trazendo a identidade dele, trazendo quem é Deus na vida dele, mudando a visão e a mentalidade dele. Para Deus trabalhar nele. Não é sobre uma história que você é o herói, o escolhido, que você é isso e aquilo. Não. Deus está tratando sua visão, sua mentalidade, para tirar todo o bloqueio mental, todo o bloqueio social, todo o transtorno, todo o trauma. Porque, irmãos, Deus quer curar pela sua palavra. E uma das coisas que aqui tem, uma das marcas teológicas hoje, que algumas pessoas argumentam, a Bíblia esconde isso. A Bíblia, ela não esconde nada. A Bíblia, a palavra de Cristo, ela não esconde, porque se você realmente lê a Bíblia, você vê que Deus não está escondendo o caráter daquele que ele escolheu. Ele não está passando a mão em Gideão. Ele não está escondendo o que Gideão era, o ambiente que Gideão viveu, as coisas que Gideão passou. Ele não está escondendo isso, ele está expondo isso, sabe? Para que você entenda, como diz em Hebreus 11, nós hoje fazemos os heróis serem completos, a promessa. Porque eles não viram, eles não chegaram a tocar. Nós hoje soubemos da história dele. Mas desses heróis, desses campeões da fé, todos tiveram problemas de caráter. Deus não escolhe uma pessoa de bom caráter, de maravilha, porque não existe essa pessoa, só Cristo. Quanto mais de Cristo você deixa dentro de você, mais você vai ter um caráter como Cristo. Para finalizar, Thomas Godwin fala isso, sabe? Depois que Jesus foi ressurreto, está sentado à direita, a pergunta teológica que faziam era: como é Deus em relação a mim agora? Como é isso, sabe? E ele responde na sua teologia de que Deus agora é alegre,
satisfeito, porque quando ele vê um dos seus filhos tendo a necessidade dele, ele se alegra porque ele é a provisão, ele é a alegria, ele é o socorro. Então, até a ideia de grandeza não se aplica em Cristo. Cristo não está em uma escala de grandeza. Ele não está aqui em uma régua medindo o quanto ele é grande. Ele é. Ele não está dentro desse conceito humano. A propriedade de grandeza não explica ele, não define quem ele é. Ele é. Eu sou o que sou. Ele é antes, ele é agora, ele virá. Ele é tudo isso. Mas como expandimos Cristo? Quando nós deixamos Cristo nos curar, nos tratar. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. Quando tiramos o que é nosso e deixamos Cristo colocar o que é dele. E aí Cristo vai enchendo. Aí você transborda as outras taças. É assim a ideia de grandeza de Cristo, porque ele já é. Mas a expansão dele é nas pessoas. Ele quer encher as pessoas. Por quê? Como Godwin fala, Deus, ele está alegre, ele está sorrindo em seu trono. Mas o coração de Cristo se alegra. Não diz que a palavra não fala que alegria no céu, quando um se converte. O coração de Cristo está em alegre, em ele participar da sua vida. Em você ter necessidades, ele suprir. Precisa de cura, ele te curar. Cristo está feliz, mas ele precisa usar você. Você precisa esvaziar para ele te encher. Não tem como você estar cheio de você mesmo e estar cheio de Cristo. Se esvazie e deixe Deus curar, Deus tratar seu complexo de inferioridade. Porque a maior frase, quando alguém te perguntar, o que é que você tem? O que você tem? O mundo lá fora não fala, o que é que você tem? Quem você é? Eu tenho Cristo. Ele é minha herança. Ele é minha porção. E o estudo de hoje ficou por isso. Se você gostou, desculpa lá meus desenhos, meus erros, minhas letras, né? Mas eu quero que você entenda. E isso é uma base de quando você lê um versículo da Bíblia, como você ter o contexto, como você pensar, como você... Eu não fui aqui, mas normalmente vai ter palavras em hebraico em que você vai pesquisar e ter uma clareza e pedir ao Espírito Santo que te ensine. Esse formato aqui é que eu uso sempre para entender um versículo, se basear ou até fazer as minhas pregações. É assim que eu faço. Que você aprenda, ensine seus filhos e que você possa usufruir do que Deus vai falar com você. Mas Deus quer tratar tudo isso. Então é isso, o discipulado de hoje foi esse. Agradeço a vocês. Se gostaram desse estilo de discipulado, passa o feedback, fala comigo. Ó, Vitor, eu gostei. Pô, massa, como eu posso fazer? Como eu posso aplicar mais ideias de estudo? Deixa o feedback. E isso é apenas para melhoria de que você entenda o que Deus quer falar na sua vida. Tá bem? Um abraço. Sintam um forte abraço meu. Que Deus possa encher vocês todos os dias. Que não tenha medo. Não deixe a sua mente te travar. Deus quer mais de você. Busque. Se você crer e buscar, você verá a glória de Deus, e a glória de Deus é Cristo Jesus em sua vida. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.